No Saber Direito desta semana, Direito Penal. Durante o curso, você vai entender a criminologia e as relações raciais, conhecer a escola clássica e a criminologia positivista, entender o que é labeling approach e paradigma da relação social, além de compreender a influência do racismo na criminologia crítica brasileira. As aulas são com o professor Fernando Nascimento dos Santos. Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Nascimento, sou advogado público e criminalista e estou com vocês aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, falando um pouco sobre criminologia e racismo. Já avançamos bastante. Na primeira aula, trouxemos os conceitos básicos da criminologia enquanto disciplina, o objeto de estudo da criminologia e outros aspectos importantes para os estudos criminológicos. Na segunda aula, trouxemos os conceitos básicos da teoria da raça, racismo, as diversas dimensões do racismo, branquidade, como que isso vai se refletir nos estudos criminológicos. E agora avançamos na terceira aula, na aula de hoje, para o estudo da evolução do pensamento criminológico. E nada melhor do que começar com a escola clássica e a escola positivista. Então, na aula de hoje, já deu para perceber que vamos lá na história, navegar na história para entender como se deu o tratamento do crime, a compreensão do crime, numa perspectiva clássica e mais adiante, numa perspectiva positivista. Nos manuais de criminologia, de modo geral, nós encontramos uma ideia de escolas da criminologia, ou pensamentos criminológicos, evolução do pensamento criminológico. Basicamente, todos os manuais de criminologia, vocês encontrarão essas escolas ou esses pensamentos a partir dessa noção de escola clássica e positiva, e depois as demais teorias que ao longo do tempo, até os dias atuais, se debruçaram sobre o problema da criminalidade e outros objetos de estudo da criminologia. Mas é importante destacar que não há uma linearidade na evolução dessas escolas. Há pensamentos ou teorias que são construídas em determinado tempo, ora são retomadas, ora vamos falar de pensamentos lá da escola positivista que são utilizadas hoje como fundamentos para o exercício do poder punitivo, a forma como se concebe a pena e o problema da criminalidade e etc. Então, é importante não perder de vista que, embora vamos analisar nesta aula uma sucessão no tempo, não há necessariamente uma linearidade. Mas, de modo geral, vocês vão encontrar nos manuais de criminologia que a criminologia se divide, enquanto ciência, enquanto disciplina, em duas etapas básicas. Uma etapa pré-científica e uma etapa científica. Por que os manuais de criminologia se referem a essas duas etapas? Porque na fase pré-científica eu não tinha ainda um desenvolvimento de métodos próprios, específicos para análise do fenômeno criminoso. E aí os estudos sobre o crime se confundiam basicamente com o estudo no âmbito ou a partir do direito penal das ciências penais. Somente no segundo momento, na fase que a gente chama de científica, que é a fase positivista, é o momento em que passa-se a adotar métodos próprios, métodos específicos na criminologia para análise do pensamento criminológico. E aí vocês devem se recordar lá da primeira aula, quem não assistiu, assistam novamente, eu acho que fica disponível depois na rede mundial de computadores, porque na primeira aula nós falamos do método,
qual é o método que caracteriza o estudo criminológico? O método empírico. Então vejam vocês que na fase pré-científica eu começo a utilizar uma metodologia diferente do direito penal para analisar o crime. A metodologia a partir de uma base empírica e indutiva para a compreensão do fenômeno criminoso. A primeira escola, então, que ainda está atrelada a esses pressupostos do direito penal, é a chamada escola clássica. Essa escola clássica, também chamada de época dos pioneiros da moderna criminologia, lá na Europa, os países europeus, que até o século XIX para o século XX, na verdade, somente após a Primeira Guerra e, sobretudo, a partir da Segunda Guerra, é que começa a deslocar um pouco o eixo da produção do conhecimento, saindo um pouco da Europa, indo para os Estados Unidos da América e outros centros do mundo. Mas até então, basicamente, a produção do conhecimento, e aqui do conhecimento criminológico, vinha dos estudos elaborados na Europa. E nesta época, discutia-se muito a teoria do crime, o direito penal e a pena, mas numa perspectiva já de mudança de uma forma de Estado. Vocês devem se recordar que no século XVIII estava em evidência ideias liberais e ideias iluministas. Todas essas ideias, de modo geral, pensando aí num liberalismo no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social e mais especificamente aqui no âmbito penal, todas essas noções liberais e os ideais do iluminismo tinha como ponto de partida a necessidade de limitação do poder estatal. Um Estado que estava saindo de um período absolutista, de um período em que o Estado não tinha limites, não tinha responsabilização, controle pelo exercício do seu poder, da soberania estatal. Agora eu passo, a partir dessas ideias liberais, buscar uma limitação do Estado, a limitação da atuação do Estado. Por um lado a limitação, mas por outro lado também buscar justificação do próprio Estado. Ou, por que não dizer, fundamentação filosófica para o exercício do poder pelo Estado e do próprio Estado como um todo. Por isso que, nesta época, é uma época de transformação da própria noção de Estado e da forma como o Estado vai interagir, relacionar com as pessoas, com a sociedade, é que podemos trazer aqui para o estudo criminológico e para a pena também essa noção de limitação. O que seria, então, compreender o direito penal a partir dessa lógica liberal, essa lógica sustentada nas ideias iluministas. Uma ideia ou uma forma de conceber o direito penal de forma a criticar, a denunciar arbítrios estatais. O Estado não pode, a pretexto de exercer o poder punitivo, ser arbitrário ou ser mais duro, mais cruel do que seria na ausência de Estado, se as próprias pessoas fossem resolver os seus conflitos. É preciso, então, criar limites para a atuação do estatal no exercício do poder punitivo e, ao mesmo tempo, fundado na ideia de liberdade e de autonomia do indivíduo, responsabilizar os indivíduos quando comete determinados crimes, determinadas condutas que rompe com essa noção de contrato social. Então, o contrato social surge aí como uma fundamentação filosófica importante nesse contexto também do crime, também da criminologia. Alguns autores nós vamos trabalhar na aula de hoje como precursores aí dessa noção clássica do exercício do poder punitivo. Um deles é o Beccaria.
O Beccaria, na sua conhecidíssima obra dos delitos e das penas, vai trazer alguns pressupostos para o exercício do poder punitivo. O que diz Beccaria, ou de onde parte Beccaria na sua obra dos delitos e das penas, na sua forma de compreensão do exercício do poder punitivo pelo Estado? Beccaria parte, e aí influenciado por toda uma noção de racionalidade moderna, das ideias liberais, das ideias iluministas, ele parte do pressuposto de que há uma racionalidade humana. Há uma racionalidade humana. O homem é um ser racional. Temos então que questionar não a racionalidade humana, mas a racionalidade da lei. A forma como o Estado e a lei penal vai tratar os indivíduos que eventualmente praticam uma conduta reprovável no seio daquela comunidade. As leis, então, nesse contexto, para Beccaria, deveria ser simples. Os cidadãos deveriam conhecer as leis e absorver a legislação, incorporar a legislação nos seus comportamentos cotidianos. Porque uma vez que o cidadão que tem racionalidade, por uma vontade livre e consciente, decide não cumprir a lei, ele estará causando um dano à sociedade, um rompimento ao contrato social. E aí Beccaria traz essa noção de dano social. Seria uma justificativa aí para a criação de tipos penais, um elemento aí fundamental, portanto, da teoria do crime. Um outro aspecto bastante importante na ideia de Beccaria é que o exercício da pena, o exercício do poder punitivo, precisa ter uma utilidade. A ideia de justiça, ou a base da justiça humana, estaria exatamente na utilidade comum de se aplicar uma pena. Por que isso? A pena é necessária? A pena justa seria aquela necessária? Então veja que Beccaria traz uma visão utilitarista da pena. As penas, então, nesse contexto, devem servir ou devem estar baseadas num critério de necessidade da aplicação daquela medida, de utilidade para resolver aquela situação específica e também pautada no princípio da legalidade. Veja que eu começo a ver em Beccaria uma preocupação com a legalidade, limitação do exercício do poder punitivo. Eu começo a ver uma preocupação com necessidade e utilidade da aplicação das medidas penais. Ambas servem, ao fim e ao cabo, para limitar, em certa medida, o exercício do poder punitivo, para que ele não transborde em arbítrio. E, evidentemente, começo a pensar aí numa pena, uma pena que seria proporcional, necessária e útil. Em linhas gerais, poderíamos destacar esses pontos como centrais para as ideias de Beccaria. Já Francesco Carrara traz uma contribuição extremamente relevante para o estudo do direito penal, porque para Carrara o crime não seria necessariamente um rompimento do contrato, o indivíduo que pratica um crime como um pecador que rompeu aí com o contrato social. O crime passa a ser compreendido nos estudos de Francesco Carrara como um ente jurídico. Um ente jurídico porque pressupõe ou passa pela violação do direito, violação das normas estabelecidas pelo corpo social, pelo Estado legitimamente incumbido da função de definir os comportamentos que são criminosos e aplicar as consequências legais. Então, o crime passa a ser compreendido, é elevado a uma categoria de ente jurídico, que é uma marca aí do conceito de crime para Carrara.
nesse contexto, quando o indivíduo pratica um crime, viola a norma jurídica, ele precisa ter a resposta adequada, porque ele representa um perigo para o meio social. Eu preciso eliminar o perigo social por meio da resposta punitiva. E aí diria Carrara, peço licença para ler um trecho para vocês. A reeducação do condenado pode ser resultado acessório e desejável. A reeducação do condenado pode ser um resultado acessório e desejado, mas não a função essencial da pena. Não a função essencial da pena, porque a pena aparece aí como mera resposta para a violação da norma jurídica. Seria, como diria Hegel, a negação da negação do direito, né? Então a pena seria para reforçar a vigência da norma jurídica. E aí diz Carrara, pode ser a pena, ainda assim, tiver um resultado acessório e desejável de reeducação, tudo bem, mas não é essa a função precípua da pena. Basicamente, então, para a escola clássica, e aí hoje eu trouxe somente esses dois autores, porque não temos tempo suficiente para tratar de todos os autores da escola clássica, mas dá para ver, a partir dos estudos de Carrara e a partir dos estudos de Beccaria, que a escola clássica está alicerçada em alguns aspectos. Do ponto de vista da fundamentação filosófica, podemos afirmar que a escola clássica, que dá sustentação, busca fundamentação para o direito penal e o exercício da pena, está fundada na ideia de contrato social, de legalidade, separação de poderes, e busca a partir daí uma teoria para justificar a pena, para justificar a criação de delitos e etc. Isto porque o crime nessa concepção da escola clássica seria uma violação, uma quebra do contrato social. E o delito tem uma relação direta com a noção de livre-arbítrio, porque eu disse para vocês que Beccaria já colocava que esta concepção de exercício do poder punitivo tem que partir do pressuposto da racionalidade humana. O homem é um ser racional, ele tem vontade e ele decide. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma noção de livre-arbítrio que vai marcar a teoria do crime e da pena para a escola clássica. Porque dentro dessa noção de livre-arbítrio, o homem tem, por vontade livre e consciente, se ele tem autonomia de vontade, quando ele, por vontade livre e consciente, opta pela violação da norma, opta pela prática do crime, opta pela violação, pela quebra do contrato social, deverá sofrer as consequências cabíveis. Portanto, nesse contexto, o criminoso, vejam vocês, eu estou falando daqueles objetos lá da criminologia que falamos na primeira aula. O criminoso, então, nesse contexto, ele não é um ser anormal. Ele é um indivíduo portador de consciência, de liberdade, que simplesmente opta por violar a norma. E como consequência, como retribuição na função retributiva, ser-lhe-á aplicado uma pena que, na compreensão de Beccaria, precisa ter prazo certo, determinado, aquela pena útil e necessária. E aí, em linhas gerais, para a escola clássica, a pena está fundamentada aí na necessidade de defesa social. Bacana, pessoal? Pois bem, dentro desse contexto da escola clássica, gostaria de trazer para vocês aqui um trechozinho do nosso colega Alessandro Barata. O que Alessandro Barata diz a pretexto da escola clássica? Basicamente,
os pontos que nós trabalhamos aqui. Para o professor Alessandro Barata, de fato, a escola liberal clássica não considerava o delinquente como um ser diferente dos outros. Não partia da hipótese de um rígido determinismo sobre a base do qual a ciência tivesse por tarefa uma pesquisa etiológica sobre a criminalidade e se detinha principalmente sobre o delito, entendido como conceito jurídico. Lembra o que Carrara dizia? Tratava o crime como ente jurídico. É isso que o Barata está reforçando aqui. Como comportamento, o delito surgia da livre vontade do indivíduo, não de causas psicológicas. Bacana, pessoal? Nesse contexto, o professor Juarez Cirino dos Santos, que é um dos estudiosos na criminologia aqui no âmbito do Brasil, ele, de forma bem simples, acho que resume essa noção da escola clássica. E diz o professor Juarez Cirino dos Santos: a concepção clássica revela o criminoso como um ser normal. O crime é uma simples violação do direito, explicável pela vontade livre do autor. A pena é uma necessidade de defesa social e o contrato social, o fundamento do Estado e do direito. Em breves linhas, o professor Juarez Cirino dos Santos resume bem o que pensava a escola clássica do direito penal. Bacana, pessoal? Pois bem, depois da escola clássica, nós tivemos novidades. Nós tivemos o ingresso, a entrada de um novo método para a compreensão do poder punitivo. Estamos falando da escola positiva ou da escola positivista, que na verdade era uma tentativa de conferir à disciplina, à criminologia, um estatuto de ciência autônoma a partir dos pressupostos positivistas. E aí a gente tem como característica básica do positivismo criminológico ou da escola positiva, a criminologia como uma ciência causal explicativa da criminalidade. Isso é importante vocês fixarem. Na criminologia positivista, eu tenho ali uma tentativa ou uma forma de conceber ciência causal explicativa da criminalidade. Nós vamos entender por quê daqui a pouquinho com o Lombroso. Temos então a entrada em cena do Lombroso e novas formas de estudar a criminologia que passou a ser compreendida como a cientificação, ou melhor, cientificização da forma de conceber o crime e o controle social. Beleza? Na Europa, aí, no final do século XIX. E o que traz Lombroso nesse contexto? Estou me referindo, então, da escola positiva italiana. Eu vou me ater a 3 autores de referência na escola positiva italiana. Tem outros que, infelizmente, não vai dar tempo da gente trabalhar, mas creio com a escola positiva italiana, que teve grande repercussão aqui no Brasil, vai ficar fácil da gente compreender os pressupostos gerais dessa escola positivista. Para Lombroso, inclusive, no século XIX, meados do século XIX, foi considerado aí o primeiro autor da escola positivista da criminologia, com o seu livro de 1876, O Homem Delinquente. Qual seria ou qual teria sido a principal contribuição de Lombroso para a criminologia? Será que foi o estudo do criminoso, do delinquente? Alguns vão dizer para vocês, em muitos manuais, e de certa forma eu concordo, que a grande contribuição de Lombroso talvez tenha sido inovar na forma de
explicar a criminalidade e o comportamento criminoso a partir de métodos empíricos, a partir da observação da realidade, a partir da análise dos comportamentos das pessoas que praticaram crimes para, a partir dali, tentar compreender o fenômeno criminoso. Lembrem vocês que Lombroso foi para os presídios de então, analisou milhares de pessoas presas para que, a partir da observação, pudesse identificar características comuns que explicariam aquele comportamento criminoso. E como resultado desta análise, Lombroso conclui que o criminoso, ele tem características intrínsecas. Ele tem características fenotípicas que são ou podem ser determinantes para a prática do crime. Que, na verdade, esse ser que pratica um crime, a partir das observações e das características físicas, da forma do crânio, tamanho da orelha, das compleições físicas, Lombroso começa a entender que essas características o fazem um criminoso que está fadado a ser um criminoso. É como se ele estivesse predisposto ao crime. Lombroso, então, coloca o criminoso como um ser anormal, um ser diferente, um ser atávico, um ser que já está predestinado à prática de um crime. E isso é importante, porque quando Lombroso tem essa compreensão, qual é a resposta que eu vou dar para um indivíduo que está predeterminado para a prática de um crime? Se eu considero determinadas pessoas predispostas ao crime, eu vou ter que adotar medidas para conter essas pessoas. Às vezes até de forma antecipada, antes que elas pratiquem o crime, já que elas têm um grande potencial de serem criminosas e de praticar um crime efetivamente. Criminoso, então, para Lombroso, já nascia criminoso. Ele não se torna criminoso, ele já nascia criminoso. A prática de um crime seria uma circunstância que no momento possa se aflorar e ele praticar o crime. Seria como uma pólvora ou um pavio para que esse criminoso demonstrasse a sua verdadeira face, já que ele já era um criminoso desde a sua essência ou na sua essência. É como se o criminoso fosse prisioneiro dessa anomalia, dessa patologia, e ele não pudesse se livrar dessa tendência de cometimento de um crime. Nesse contexto, a gente avança para os estudos de Enrico Ferri, também na Itália, porque o Enrico Ferri, discípulo de Lombroso, o qual lá atrás identificava as causas, a origem da criminalidade no criminoso, nas características físicas, biológicas do criminoso, Enrico Ferri começa, a partir desse determinismo biológico que Lombroso já tratava, ele começa a entender que há outros fatores que podem influenciar na prática do crime. Não apenas esses fatores individuais, antropológicos, da antropologia criminal de Lombroso. Não apenas, portanto, a constituição orgânica e psíquica do indivíduo, traços físicos, idades, não apenas isso. Há outros fatores. Esses primeiros fatores, físicos, constituição orgânica e psíquica, é o que o Enrico Ferri chama de fatores antropológicos. Mas além dos fatores antropológicos, para Ferri eu deveria levar em consideração também os fatores físicos. Estou me referindo ao espaço, ao clima, à temperatura, o local. Será que um indivíduo que mora
nos trópicos, numa área mais quente, o clima influencia no tipo de criminalidade. Tudo isso pode ser considerado para Ferri para a compreensão do fenômeno criminoso. Além disso, Ferri traz a necessidade de considerar também fatores sociais. Não que esteja preocupado com a estrutura social na medida em que essa estrutura social é determinante para a prática do crime. Não era essa a preocupação de Enrico Ferri. Quando ele se refere a fatores sociais, ele estava se referindo, por exemplo, à densidade da população. Será que, a depender da densidade da população, numa região com mais ou menos população, isso influencia na prática do crime? A opinião pública, será que a moral, a família influencia no contexto aí, ou pode ser utilizada para a explicação da criminalidade? Portanto, para Ferri, eu tenho outros fatores além da questão biológica. São 3, portanto, fatores antropológicos, fatores físicos e fatores sociais. É um passo adiante da teoria lombrosiana, mas não percamos de vista, pois que Ferri, embora tenha agregado outros fatores, ele não deixou de considerar o crime como um problema que está no indivíduo. Um crime como um problema que está no indivíduo, ou seja, para Ferri, o criminoso era também um ser anormal. Além desses aspectos, e é importante destacar para vocês, que essa criminologia positivista, ela teve repercussão no Brasil. E eu queria destacar para vocês que no Brasil tivemos o médico baiano Nina Rodrigues, que foi um dos grandes influenciadores, ou divulgadores, melhor dizendo, das ideias lombrosianas, porque também o Nina Rodrigues partia dessa noção de que as características físicas pudessem explicar em muito a criminalidade. E mais que isso, tanto Lombroso quanto Ferri e outro autor que eu não falei, como Rafael Garófalo, partia da noção de que havia uma hierarquização da raça. E evidentemente que aquelas características que foram associadas ao perfil criminoso não estava associada aos brancos, estava associada ao indígena, à população negra do continente americano, da África, ou seja, havia uma associação entre os tipos raciais que a gente viu na aula anterior e o tipo criminoso. Curiosamente, o ser criminoso, que é um ser anormal, passa a ser concebido como esse ser negro, por exemplo, ou seja, o homem negro passa a ser associado lá em Lombroso, passa por Ferri, passa por Garófalo e aqui também no Brasil, com Nina Rodrigues, o homem delinquente passa a ser associado, não por acaso, como o homem negro. Cria-se então um estereótipo de criminoso que vai, inclusive, fundamentar muitas políticas públicas no exercício do poder punitivo no Brasil. Como diz o professor Luciano Góes, o autor, se referindo a Nina Rodrigues, catalogou os sinais que entendeu anatômicos da criminalidade. Nina Rodrigues aqui no Brasil. E os dados antropométricos dos criminosos, criando o estereótipo que inculcará o medo individual e coletivo que logo se expandirá pelo mundo, necessitando de ordem. Desta forma, o que temos sobre a perspectiva lombrosiana no Brasil é um reforço por aquele ideal do branqueamento, a necessidade de contenção dessas raças inferiores, que mereciam, na perspectiva tanto de Lombroso, quanto aqui no Brasil, de Nina Rodrigues, um tratamento penal diferenciado.
E aí diria, mais uma vez, o professor Luciano Góes, que Nina Rodrigues, imitando literalmente Lombroso, busca na simbologia da periculosidade e primitividade difundida do negro, uma figura que demonstra sua verdadeira natureza animalesca. Mais uma vez, então, podemos definir essa escola positivista com essa associação do criminoso com uma patologia, com um ser anormal, o crime concebido aí como uma patologia que deve ser analisada individualmente, no caso de Lombroso, na sua totalidade, se a gente pensar em Enrico Ferri, passa a utilizar essa escola positivista os métodos empíricos e experimentais, a observação da realidade, e a pena nesta compreensão da escola positivista não poderia ser diferente, já que eu tenho o indivíduo como um homem delinquente, um ser determinado ao crime, eu preciso de medidas para a cura, para a recuperação, medidas de defesa social da sociedade. Ainda que eu tenho que usar medidas também de neutralização para eliminar o delinquente. Inclusive, Rafael Garofalo trata verbalmente dessa necessidade, se for o caso, de eliminar os delinquentes, já que eles representavam um perigo para a sociedade. E, sendo um determinismo, não poderia esperar que este ser agisse de forma diferente. Então, caberia ao Estado, se for o caso, adotar medidas para eliminar o homem delinquente. E lembre-se, sempre associando o homem delinquente aos tipos raciais, colocando o não europeu como um ser superior, evidentemente, ao qual não se atrela o estereótipo de criminoso. Então, partindo dessa compreensão do paradigma etiológico, da busca da explicação do crime a partir das suas origens, uma teoria, portanto, causal explicativa, nós começamos a encontrar alguns conceitos que são depois bastante explorados nas ciências penais, a partir, inclusive, desses estudos da criminologia positivista. Como eu disse para vocês, o Enrico Ferri traz essa noção de crime ou a partir de um contexto multifatorial, e ele traz também um outro aspecto importante para essa nossa compreensão, porque Ferri chega, inclusive, a partir dessa análise multifatorial, a classificar os delinquentes. Para Ferri, poderíamos falar do criminoso nato. O criminoso nato seria exatamente aquele criminoso do qual falava Lombroso, aquele ser anormal, atávico, predestinado ao crime. Ferri também traz o delinquente louco, uma outra espécie de delinquente. Seria aquele indivíduo que, por ser portador de uma doença ou uma enfermidade mental, acaba possuindo aí uma atrofia no seu senso moral, que eventualmente acaba levando à prática de um crime. Criminoso nato, associando a Lombroso. O criminoso louco, Ferri já está trazendo outros fatores. E Ferri também traz uma terceira categoria, que seria o criminoso habitual. É aquela pessoa em que o crime faz parte ali da sua realidade, do seu cotidiano, de forma que ele inicia a vida criminosa, muitas vezes com pequenos crimes, por exemplo, pequenos furtos, e com o passar do tempo ele passa a ser um criminoso como se fosse uma carreira criminosa, passando ali a praticar reiteradamente aqueles crimes, sendo, portanto, um criminoso habitual. Tem ainda, para Ferri, aquele criminoso que ocasionalmente, por circunstâncias emergenciais ou transitórias, acaba praticando um crime. Seria o criminoso
ocasional. É um exemplo do pai que, diante de uma situação de ver uma filha molestada, acaba praticando um crime, matando aquela pessoa que estava agredindo a sua filha. É um criminoso ocasional, bem diferente do que Ferri trazia como nato, do criminoso habitual e do criminoso louco. E ainda teria aquele indivíduo que seria o delinquente passional. O delinquente passional, para Ferri, acaba praticando um delito impelido ou movido por paixões, sentimentos pessoais, e isso poderia ser um dos fundamentos ou uma forma de compreender a prática delitiva, às vezes até mesmo por questões ideológicas, questões políticas, mas não necessariamente um criminoso nato e um criminoso habitual. Vejam, portanto, que a partir dessa análise multifatorial, Ferri vem classificando esses delinquentes nestas categorias. É importante ainda para reforçar como que esse paradigma etiológico trata o indivíduo, o que Garófalo repisa na sua explicação, bem na linha também do Lombroso e também do Ferri, mas ele reforça que o indivíduo é um ser anormal, o crime está no indivíduo, também concorda com isso o Garófalo, mas o Garófalo traz uma noção de natureza degenerativa do indivíduo. Será que essa natureza degenerativa lembra alguma coisa para vocês? Garófalo estava se referindo aos tipos raciais. Olha a influência do darwinismo social nas ideias de Rafael Garófalo. O indivíduo, então, ao praticar um crime, revela a sua natureza degenerativa. E essa natureza degenerativa e essa associação com o darwinismo social é importante para a gente compreender como que esse paradigma etiológico está sustentado em bases racistas, porque utilizando da tipologia, da hierarquização da raça, ao mesmo tempo colocando a raça branca como a raça superior, acaba associando ou reforçando aquele estereótipo de criminoso. E aí Garófalo traz, a partir dessa compreensão, a noção de temibilidade, que depois, no direito penal, a gente vai evoluir e passar a tratar também a noção de periculosidade. Mas lá em Garófalo, quando ele fala de temibilidade, a partir dessa noção de tipos raciais, em que indivíduos com determinadas características estão associados à criminalidade, ao perigo, é preciso analisar o grau de periculosidade do indivíduo, essa perversidade que consta aí na vida do indivíduo delinquente. Por conta dessa noção de temibilidade e depois reforçando com o contexto de delito natural do qual se referia Garófalo também, partindo sempre do pressuposto de que o padrão médio de normalidade, o padrão médio que se encontrava as raças humanas superiores, raça branca, deve ser levado em consideração para a análise das eventuais violações desse padrão esperado, desse padrão de probidade, desse padrão da sociedade baseada aí numa teoria evolucionista de tipos raciais, tendo a raça branca como a raça superior. Nem que o Estado precisasse, se for o caso, como eu disse agora há pouco, eliminar o delinquente. E ao eliminar o delinquente, o Estado estaria fazendo um favor para a classe superior, para a raça superior, mantendo a integridade e a convivência pacífica e a manutenção desse padrão social
da racialidade branca, da população branca. Nem que para isso eu tivesse que eliminar. Nesse contexto, podemos ver como o paradigma etiológico tem uma associação muito evidente com a teoria das raças e do racismo que nós tratamos na segunda aula, porque essa criação do estereótipo criminoso vai estar quase sempre associada tanto em Garófalo, tanto em Lombroso, tanto em Ferri, como o estereótipo do negro, do não branco, do não europeu, como aquele homem delinquente. Nesse contexto, o que a gente vê, como coloca Luciano Góes nos seus estudos, é a inferiorização do fenótipo do negro racialmente construído. Um fenótipo racialmente construído nessas teorias da escola positivista. Bacana, pessoal? Beleza? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês os principais elementos, as principais características, as ideias centrais da escola positivista. Não esqueçam da influência da escola positivista no Brasil, especialmente com os estudos do Nina Rodrigues, que será retomado nas aulas subsequentes, em que teremos a oportunidade de, numa perspectiva da criminologia crítica e do racismo, retomar essa racialização das escolas positivistas e também da forma de compreensão, de concepção e de funcionamento do sistema de justiça penal, especificamente ou especialmente o sistema brasileiro. Bacana? Vamos então para o quiz. Temos algumas perguntinhas básicas a partir dessas noções gerais que a gente tratou na aula de hoje. São características da escola clássica. É conhecida como uma fase científica da criminologia? Letra B. O crime representa uma violação do contrato social? Letra C. O criminoso é produto do meio social? Ou a letra D, o criminoso é um ser anormal? Qual é a característica aí da escola clássica? Vamos à resposta? O crime, letra B. São características da escola clássica, o crime representa uma violação do contrato social. Lembre-se, o homem, por vontade livre e consciente, baseada naquela noção do livre-arbítrio, opta pela prática do crime. E em razão disso, pela quebra do contrato social, esse indivíduo sofrerá a resposta, uma retribuição pela quebra do contrato social. É o que, em linhas gerais, traz a escola clássica. Vamos para a segunda questão? A criminologia positivista. Olha agora a criminologia positivista. É chamada de etiológica. Nós falamos do paradigma etiológico. Por quê? Por que a criminologia positivista é chamada de etiológica? Vamos às alternativas? Porque se preocupa com a origem das palavras para a compreensão da criminalidade? Letra B. Porque se preocupa com as causas sociais da criminalidade? Letra C. Investiga o crime enquanto um problema social? E a letra D, porque se ocupa da origem e das causas do crime. Vamos lá? Vamos para a resposta? A criminologia positivista é chamada de etiológica porque etiologia, origem, gênese, a busca das causas, a compreensão das causas da criminalidade. Por isso, essa escola é chamada de etiológica. Etiológica. Ou, como colocamos aqui durante a exposição, o paradigma etiológico. Bacana? Letra C, portanto.
porque se ocupa, letra D, se ocupa da origem e das causas da criminalidade. Vamos para mais uma questão? Acerca do positivismo criminológico lombrosiano. Olha o Lombroso aqui de novo. Pode-se afirmar, exceto. 4 alternativas, 3 estão relacionadas com o positivismo criminológico lombroso. Uma está errada. Vamos buscar a alternativa errada. O criminoso é visto como anormal. É isto? No paradigma positivista lombrosiano? Há uma vinculação entre tipos raciais e delinquência? Há essa vinculação? Letra C. Parte de uma análise abstrata e valorativa do crime e do criminoso? Por fim, a letra D. Suas ideias foram recepcionadas no Brasil nos estudos de Nina Rodrigues. Vamos para a resposta? Olha, letra C. O que diz a letra C? Acerca do positivismo criminológico lombrosiano, pode-se afirmar, exceto. O que diz a letra C? Esse positivismo criminológico lombrosiano parte de uma análise abstrata e valorativa do crime e do criminoso? Vejam o que nós tratamos na aula 2. Aliás, na aula 1, na primeira aula, quando falamos da criminologia, diferenciando a análise própria do direito penal, das ciências penais e da criminologia. Quem se ocupa dessa análise abstrata, valorativa, normativa, do dever ser, são as ciências penais, o direito penal. Lombroso, e isso inclusive é um aspecto que marca a criminologia, passa a adotar um novo método, um método empírico de observação da realidade, método experimental e etc. Portanto, não é uma análise abstrata e valorativa. Essa alternativa deve ser marcada porque está errada, não está de acordo com o paradigma lombrosiano. Beleza? Bom, pessoal, espero que com essa breve explanação sobre o paradigma etiológico seja possível vocês me acompanharem na próxima aula. Na próxima aula a gente vai dar um salto, pulando as teorias do consenso para tratar do Labeling Approach e do paradigma da reação social. Tema quente, muito importante, aguardo vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.